Bebidas orgânicas, doces sem açúcar, snacks saudáveis, balas vitaminadas. O mercado de alimentos saudáveis tem se mostrado bastante inovador e uma excelente aposta para o Canal Farma. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferd no YouTube. Eu sou Viviane Massi e está no ar mais um Ed Farmácia, hoje para falar sobre o potencial do mercado de alimentos saudáveis para o Canal Farma. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. O termo saudabilidade está relacionado à mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros, que estão fazendo melhores escolhas e se alimentando melhor. Por isso, muitos fabricantes de alimentos estão investindo pesado no desenvolvimento de produtos saudáveis, como prontos para beber, livres de açúcar, de lactose, snacks saudáveis, enfim. E o Canal Farma tem um grande potencial para esse mercado, sim. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo no Ed Farmácia hoje Rodrigo Marsili, cofundador da Saudabi Marketing, uma agência super especializada nesse assunto. Rodrigo, seja bem-vindo ao Ed Farmácia. Obrigado, Vi. Obrigado pelo convite. Mais uma vez falando sobre esse tema que vem crescendo e que a gente gosta bastante. Um termo, uma palavra grande, né? Longa, digamos assim, né, Rodrigo? Saudabilidade. Às vezes a pessoa fala, nossa, que palavra difícil, mas na verdade é muito simples. É a mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros, é isso? É isso. Eu diria até um pouco mais do que só alimentar, e sim estilo de vida, né? É a busca por um estilo de vida de mais bem-estar, né? De mais saúde, no sentido mais amplo da palavra. Claro que a alimentação tem talvez o maior peso nisso, mas a gente não pode esquecer também das rotinas de bem-estar, e é o que a gente está vendo nesse mundo pós-pandemia, né? Na verdade, essa tendência ela já se iniciou antes da pandemia, se intensificou com a pandemia e se consolida já agora no ano de 2023, com o brasileiro e o mundo inteiro buscando, de fato, uma vida mais equilibrada e mais saudável em todos os aspectos. E é por isso que esse mercado de produtos saudáveis vem crescendo? Vocês têm acompanhado esse mercado? Tem número, tem algum número, alguma estatística para compartilhar com a gente? Ah, com certeza, né? A Saudabi, né, que já tem esse nome justamente por escolher essa vertical de saudabilidade, nasce há 4 anos atrás, já entendendo esse mercado, em 2019, um pouco antes da pandemia. A gente tem no Brasil hoje o 4º maior mercado de alimentos e bebidas saudáveis no mundo. E hoje aqui, quando a gente olha para outros mercados de saudabilidade, não só ali restrito a alimentos e bebidas, é um tamanho de mercado de 400 bilhões, quando a gente pega também todos os outros segmentos da economia que tem algum recorte de bem-estar, né? E os 2 primeiros sempre são cuidados com a estética, beleza e alimentação, né? Então, esse é um mercado muito aquecido. Eu falo que tem 2 tipos de empresa: aquelas que já têm um portfólio voltado para a saudabilidade e aquelas que vão ter, né? E hoje, praticamente, todas as empresas estão olhando para isso e estão planejando no seu pipeline de inovação ter produtos que entregam algum tipo de bem-estar. Eu visitei a Natural Tech desse ano, né, de 2023, inclusive a convite da Saudabi, agradecer publicamente essa oportunidade, e eu pude conhecer importantes players desse mercado, Rodrigo, como por exemplo o Nude, Santa Helena, o interessante é que essas empresas, quando pensaram no desenvolvimento desses produtos, que são produtos sem açúcar, produtos livres de lactose, produtos naturais, produtos que, enfim... Quando essas empresas pensaram no desenvolvimento desses produtos, elas também imaginaram esses produtos no Canal Farma, né? Quer dizer, elas também estão mirando. Eu conversei com alguns diretores de marketing, eles disseram, olha, o Canal Farma tem um grande potencial para esse tipo de produto. Você concorda? Eu quero ouvir você um pouco sobre o potencial da farmácia para a venda desses produtos. Certamente. A maior parte deles hoje considera o Canal Farma dentro da sua estratégia de ida ao mercado. Eu elenco três razões para isso acontecer, né? A primeira delas é a proximidade, né? Então, o mercado farmacêutico ele é muito próximo do seu consumidor, ele é muito capilarizado no Brasil inteiro, ele está nos bairros, ele está com atendimento, né? Então, também tem a figura do atendimento ali para auxiliar o consumidor. Então, tem uma questão de proximidade que é muito importante para as marcas.
O segundo ponto, e para mim talvez o mais importante deles, é que é um hub de saúde, né? A farmácia cada vez mais é um hub não só de remediar, mas de prevenir, né? Na brincadeira de que prevenir é melhor que remediar, que, né, que todo mundo fala, né? Na verdade, a farmácia entrega os dois, né? Ela entrega um hub de saúde que tem tudo a ver com esse mercado, né? E o terceiro é a possibilidade de um sortimento variado, né? Como você bem disse, muitas dessas marcas têm ali os seus SKUs voltados ali para o Ready to Drink, Ready to Go, enfim, produtos prontos para consumo, que estão dentro muitas vezes de uma conveniência e acabam compondo a cesta da farmácia. Então, esses três motivos, para mim, levam esse mercado de uma forma muito forte para o mercado farmacêutico. Ainda que a gente veja um cenário onde tem muito mais oportunidade do que consolidação. Mas sim, essa é uma realidade. Mais oportunidade do que consolidação. O que você quer dizer com isso? Que ainda a farmácia ainda está começando, ainda está engatinhando nesse segmento? Perfeito. Se a gente comparar, né, vamos comparar os canais aqui. Se a gente comparar o mercado de varejo alimentício, né, alimentar, lojas de produtos naturais, por exemplo, eles já estão há mais tempo falando desse mercado de saudabilidade, portanto estão mais maduros em sortimento, estão mais maduros em experiência de compra. Para mim, o mercado farmacêutico ele está iniciando essa jornada, embora, né, a gente fale de saúde há muito tempo, obviamente, na farmácia. Quando a gente fala mais de alimentos, bebidas e suplementação, ele ainda está numa jornada mais inicial. Então, eu vejo isso muito mais como oportunidade do que com o mercado consolidado. Ou seja, tanto para quem está ouvindo a gente aqui tem lojas, tem redes, né? Eu olharia para o sortimento de uma forma muito vertical, e para quem é indústria, mais uma vez, né, tem uma oportunidade de expansão, de distribuição muito forte, né? Então, eu vejo que nos próximos anos aí é um dos grandes canais que a gente aposta para ser a consolidação daí sim desse universo. Você falou de sortimento. Vou avançar um pouquinho, depois eu volto num ponto anterior. Montar o mix é sempre um desafio, em qualquer categoria, né? Categoria de alimentos e bebidas, categoria de dermo, categoria de beleza, é sempre um desafio. E daí eu te pergunto, para montar esse mix, a farmácia precisa entender qual é o perfil do consumidor que vai comprar esse produto na loja dela, na farmácia? Quem é que está comprando produtos saudáveis? É o idoso? É o jovem? É a mulher dos 40, dos 50 anos? Vocês têm alguma pesquisa mais específica sobre esse perfil de público que consome os saudáveis para poder ajudar o varejista na hora de montar o mix certo? Para não comprar produto, deixar produto na prateleira e perder, né, Rodrigo? Por conta de validade, produto não sai, produto encalhado, isso é sempre muito ruim. Perfeito, excelente pergunta. Eu acho que aqui a gente pode ajudar muito quem está montando esse mix na farmácia. Porque quando a gente fala de saudabilidade, esse termo ele é muito amplo, né? Como você disse, né? A primeira ela é uma palavra grande e ampla. Tem diversos consumidores, diversos shoppers aqui para a gente entender, né? Então é muito importante, de fato, entender quem é o público que frequenta a farmácia, porque a gente tem o público, como você bem disse, público mais sênior que está buscando qualidade de vida e longevidade. Essa é um tipo de demanda que exige alguns tipos de categoria, talvez mais atrelados ali à vitamina, a complementos alimentares, as questões do sono, dos ossos. A gente tem o público infantil, que muitas vezes, obviamente, o shopper é o pai e a mãe. E aí você tem uma série ali de demandas também e de sortimento diferente. Você tem o público de academia, que vai estar procurando a suplementação. Você tem o público em geral, que está buscando ali um equilíbrio na vida e simplesmente quer uma bombonière mais saudável, um snack mais saudável, ou ali alguma bebida que está na geladeira da farmácia que também possa fazer esse complemento. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é importante entender quem é o público que frequenta e quem vocês vão comprar ali a briga de atender, né? Porque, de fato, atender todos de uma única vez para quem ainda não está trabalhando é mais desafiador. E aí eu acho que toda vez que você segmenta, você tem uma taxa de sucesso maior no sortimento. Você tem dicas em relação à exposição desse tipo de produto? Com certeza. Eu diria que para quem está começando agora, para quem ainda está numa fase 0 ou 1 em termos de desenvolvimento, é importante ter um espaço concentrado das categorias. Ainda que sejam categorias muito distintas, você vai estar agrupando ali num cantinho, numa ponta de gôndola ou numa exposição ali diferenciada. É importante para o consumidor entender, ou para o shopper entender, que ali naquela farmácia existe a preocupação com esse sortimento e tem uma nova oferta de produtos ali.
Se você está no estágio um pouco mais avançado, talvez possa se arriscar um pouco mais e distribuir essas categorias nas suas respectivas pontos naturais na loja, mas aí talvez precise de um material de ponto de venda ali, alguns displays, alguns Obler, Stopper, enfim, os mais diversos ali, para ter uma comunicação mais assertiva e contar para o consumidor que ali dentro daquele universo existem produtos para determinadas soluções. Então, acho que são dois estágios, né? Aqueles que estão iniciando essa jornada precisam concentrar isso no mesmo lugar, e aqueles que estão mais maduros, eu acho que apostar em comunicação pode ser mais assertivo. Em relação aos fornecedores, aos fabricantes, eles estão sendo parceiros do farma, digamos assim. Tem uma farmácia que quer começar agora a desenvolver essa categoria. Ela vale a pena buscar os fornecedores para pedir ajuda, pedir orientação, pedir para ir até a farmácia, orientar a exposição do produto no ponto de venda. Enfim, queria entender um pouquinho como pode se dar essa relação entre a farmácia e o fornecedor. E fornecedor, perfeito. Eu penso que o fornecedor tem um papel fundamental nessa jornada, né? Porque é quem também está conhecendo aquela categoria, né? É dominante daquela categoria, fez pesquisa para entrar no mercado, entende o comportamento e pode, de fato, auxiliar com conhecimento, melhores práticas, o varejo farmacêutico. Então, eu penso que sim, a farmácia deve se aproximar das indústrias, dos fornecedores. Tem muita indústria hoje que está com muita boa vontade de entrar nesse canal, tem equipes dedicadas a isso, e eu penso que essa sinergia só faz o mercado crescer e o consumidor, no fim do dia, ganhar. Então, eu penso sim que o fornecedor tem um papel estratégico e deve se aproximar da farma, assim como a farma tem que abrir as portas e construir isso junto com os fornecedores. A gente já encontra esses produtos nas grandes redes. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque a gente sabe que o nosso segmento ele é muito diversificado. A gente tem as grandes redes, as associativistas, as independentes. Esse tipo de produto, dependendo do público, você acha que esse tipo de produtos, produtos saudáveis, eles podem ser comercializados por qualquer porte de farmácia, desde uma grande rede até uma farmácia pequena de bairro? Com certeza. E eu penso que a farmácia de bairro, inclusive, tem um papel muito estratégico, como a gente estava falando, da proximidade, né? E do atendimento, que são dos seus grandes diferenciais, né? Então, eu penso que a indústria ela pode muito chegar no seu consumidor através dessa cadeia. E hoje tem muitas marcas que têm um portfólio adequado a esse canal, principalmente as farmas de bairro, né? Então, não adianta só a gente pensar exatamente que a indústria está preparada para atender só os grandes players. Os grandes players, em alguns momentos, são importantes para o negócio, eles são, de alguma certa forma, convenientes, né? Porque você tem ali uma grande concentração de negociação no único player, mas a gente sabe que o Brasil é um mercado pulverizado. Então, toda marca que tem a pretensão de ser bem distribuída, de ter um awareness de marca, uma expansão de conhecimento de marca no Brasil, vai precisar de capilaridade. E quem oferece isso, de fato, é a farma de bairro. Então, e como esse mercado vem crescendo, naturalmente, isso cada vez mais chega nessa seara, né? Então, eu penso que é um papel totalmente estratégico. Rodrigo, só Inclusive, para muitas dessas indústrias que a gente trabalha, a gente traça estratégias focadas em farma de bairro, com sortimento adequado, com exposição adequada, né? Alguns daqui você citou logo no início, né? Que a gente visitou na Naturaltech. Então, eu penso que tem, sim, uma conversa muito interessante com esses players. eu já dei alguns exemplos aqui dos produtos, falei dos prontos para beber. Você tem mais exemplos para dar para gente de que tipo de produto está dentro dessa categoria de saudabilidade ou de alimentos saudáveis? Com certeza. Eu penso assim, a gente tem que também desmistificar e simplificar um pouco essa camada de complexidade que muitas vezes coloca sobre esse universo saudável, né? Então, você tem hoje uma série de chocolates funcionais, você tem doces e bomboniere sem glúten, sem lactose, sem açúcar, né? Principalmente sem açúcar, que atende ali um público que ou é diabético ou está interessado ali no equilíbrio, né? E não consumir esse ingrediente, que hoje, inclusive, é um dos mais restritos aí na população brasileira, que estão buscando de maior restrição. A gente tem o universo de vitaminas, né? Então, a gente tem aí hoje vitaminas para o sono, vitaminas para a saúde óssea, saúde capilar, para a pele propriamente dita. A gente também tem a esfera da suplementação e complementos alimentares. A gente também
Quando a gente olha para o mercado externo, por exemplo, tem algumas categorias que a gente pouco explora, que eu acho que são muito legais, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o mercado de saúde sexual, que no mercado europeu e americano está muito maduro, e hoje no Brasil ainda tem pouca oferta disso, eu já vejo algumas marcas iniciando isso. Quando a gente fala de, por exemplo, cosmético masculino também, que hoje a oferta de produtos saudáveis e sustentáveis ainda não é uma oferta ampla, né, para o público masculino, tem muito para o público feminino, para o masculino é um pouco mais restrito, então tem uma série de oportunidades borbulhando aqui, né? Então eu penso que, mais uma vez, a proximidade da farma com a indústria vai trazer essas inovações para o ponto de venda. Maravilha. Eu fiz uma entrevista com o Paulo Paiva, do Close Up International, sobre a categoria de alimentos e bebidas. Na sua abrangência, porque quando a gente fala de alimentos e bebidas, a gente está falando de todo o tipo. Aqui a gente está falando de alimentos saudáveis, mas a entrevista com o Paulo foca no potencial da categoria de alimentos e bebidas. É nesse link que está aparecendo aqui para você, eu sugiro que você assista. Dentro dessa categoria, inclusive, Rodrigo, o Paulo disse assim para mim, caramba, Viviane, eu nunca tinha prestado atenção especificamente nessa categoria de saudáveis. E ele se surpreende com os números, porque os números são bem interessantes. Assim, essa categoria tem bastante potencial para o farma. Sem dúvida, eu penso que é uma venda incremental, né? Então, é um produto que não necessariamente está na cesta óbvia da farma, né? E ela pode complementar uma cesta e, portanto, alavancar o ticket médio das lojas. O consumidor hoje cada vez mais está buscando e conhecendo. Então, eu penso que, mais uma vez, o canal Farma ele tem um grande potencial de ser um canal de inovação e de expansão para esse mercado de saudabilidade. Maravilha. Conta pra gente nos comentários o que você achou desta entrevista. Conta também se você já vende esse tipo de produtos, snacks saudáveis, os prontos para beber, as bebidas orgânicas, né? Bebida, por exemplo, à base de aveia, que não leva leite. Enfim, tem muita coisa, gente, muita coisa. Conta pra mim nos comentários se você já tem experiência com esse tipo de produto. Envie também a sua sugestão de pauta, deixe seu like e compartilhe. É muito pedido, Rodrigo, que eu faço aqui para os nossos seguidores. Rodrigo, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua entrevista, por compartilhar o seu conhecimento aqui com os seguidores do canal. Eu que agradeço, Vi, pelo convite e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo É de Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.